Boa noite. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muitas experiências, de muito aprendizado, acredito que para todos nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Item 1. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo não recebereis a recompensa, diz vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregue a recompensa. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Item 2. Mateus capítulo 8. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi embora, foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isto lhe sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Dado o tempo já mais exíguo hoje, vamos primeiro refletir sobre o item 2. No item 1, ele traz essa lógica de tomar cuidado de não fazer as boas obras diante dos homens. E no item 2, ele traz uma recomendação que parece contraditória. Contraditória ao passo que ele cura o leproso e diz que ele não conte disso a ninguém. E ao mesmo tempo diz que ele vá se mostrar aos sacerdotes e ofereça o dote, a oferenda em agradecimento, conforme diz no Antigo Testamento, conforme manda Moisés. E o que nos vem desse evangelho é exatamente alguma reflexão ligada à nossa conduta para o trabalho. O Espiritismo é trabalho. É bem diferente você ostentar o evangelho no sentido de fazer o bem sem ostentação. Você usar o seu trabalho espiritual, por exemplo, como um adorno, como um enfeite, como algo que você está querendo se autopromover ou receber algo em troca. Eis uma primeira perspectiva. É ser utilitarista, é pensar no seu bem, na sua felicidade, independentemente da felicidade do outro, não pensar em bem comum e fazer algo sempre esperando algo em troca. É negociar constantemente. Eis o primeiro momento, aquele que negocia com os homens, que faz as coisas para servir os homens, para se apresentar aos homens e para receber retribuições dos homens, ele não está trabalhando para a espiritualidade em um primeiro momento, e já vai receber as suas trocas com os homens, porque é praticamente impossível não ser notado. Então, a partir do momento que você é notado e tem o objetivo de ser notado para querer algo em troca, aí vem a primeira perspectiva, Você já está recebendo, porque os homens já estão vendo. Qual é o resultado que vai dar dependerá da negociação que você vai fazer.
Tem os que negociam melhor, outros que negociam pior. Eis a primeira marca que a gente sente do Evangelho. Mas, quando ele traz o segundo texto, das palavras do Cristo, que ele diz, quando cura, a gente tem que primeiro refletir que ele diz, o Cristo pede que seja curado, e Jesus diz, pergunta a ele se ele quer. Olha, Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e adorou, dizendo-lhe, Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse, eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então veja que, se não houvesse a iniciativa do leproso de procurar o Cristo, ele não teria, em tese, recebido a intervenção cristã. Mas ele procurou. Então tem a primeira parte, do mesmo jeito que no primeiro item do texto tem ele, a pessoa fazer e agir, e a questão é para quem é que ela quer aparecer, ou a quem ela quer servir. Na segunda questão tem o papel do Cristo, mas tem o papel do leproso, que foi o que foi perguntado hoje, quando se falou no comentário ao Livro dos Espíritos, com relação ao desencarne de um espírita. Porque não é a questão de você ser espírita ou não. O espírita não é mais do que ninguém. O que o espírita é alguém que tenta, partindo do Evangelho, ser melhor do que ele mesmo a cada dia, numa perspectiva em que ele quer um bem comum. Então ele percebe que é necessário, para que ele evolua, o trabalho. Esse trabalho que vem de uma fé raciocinada, de uma fé consciente, e é um trabalho que não vai servir só para ele. Ele tem sempre que trabalhar pelo bem comum. É o bem dele, a escolha dele, que vai interagir na vida dos outros. Então, há aqui a primeira questão: não há como você receber benefícios sem trabalho. Então, o leproso teve um trabalho. Primeiro trabalho, espiritual, de fé. Segundo trabalho, uma humildade equilibrada, porque ele chegou ao Cristo e pediu. Por que eu digo uma humildade equilibrada? Porque muita gente aí tenta de tudo a nível material, por exemplo, e não acredita, por exemplo, em Deus, só acredita nos poderes da ciência dos homens, da ciência limitada dos homens, porque o Espiritismo acredita na ciência, mas o Espiritismo tem plena consciência que a nossa ciência é atrasada ainda, e que a ciência dos Espíritos é muito mais avançada. E algumas vezes, quando é necessário, quando é possível, dependendo da evolução da pessoa, das lições que ela tem, ela pode receber uma intervenção misericordiosa, que vai se utilizar da ciência espiritual e vai proporcionar uma cura, por exemplo. Mas para a pessoa procurar e ter esse nível de fé, ela tem que ter uma humildade equilibrada, uma humildade que faz com que ela procure a cura, por exemplo, para a enfermidade, com a ciência, com o que ela tem nas mãos, com a matéria, mas que ela tenha também a humildade de, quando não conseguir, pedir auxílio a Deus. Dizer como Cristo disse: Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Então, nesse leproso há um trabalho. Ele pode muito bem, a partir daí, ostentar e dizer: eu estou curado pelo meu trabalho, porque uma das partes do meu trabalho foi ir atrás, foi pedir. Porque quantos que estavam lá e não tiveram coragem de pedir? Quantos não tiveram coragem de se movimentar? Quantos não se movimentaram porque tiveram vergonha?
Quantos não se movimentaram porque não tiveram fé? Quantos não se movimentaram porque realmente tinham preguiça? Mas eu fui até lá e consegui. Eu fui e consegui. Como dizia o César: vim, vi e venci. Ele poderia muito bem sair dali dizendo isso. Agora, a partir do momento que ele saísse, percebendo que sem a atitude dele, ele não teria obtido a intercessão, ele poderia muito bem se vangloriar disso. Quando ele começasse a se vangloriar que ele só chegou à cura porque foi por ele, aí era ostentação. Mas o trabalho é necessário, e esse trabalho é visto. Olha o caso do André Luiz no umbral. Ele passou 8 anos, em 8 anos, ele que era um médico conhecido, passou 8 anos no umbral, tentando tudo o que era possível a nível material para sair da situação em que ele se encontrava. Mas teve um dia em que ele disse que não tinha mais o que fazer, se é que existia alguma força diferente da força que ele conhecia, da força do homem, da vontade, da procura, que aquela força se apresentasse. E aí o Clarencio, que era um espírito ministro de luz lá em nosso lar, aparece para ele. Teve que o André Luiz ter toda uma jornada de trabalho até ele se conscientizar que ele tinha que pedir. Procure e encontrará, bata e a porta lhe será aberta. Mas quantas pessoas não estão aqui trancadas e não querem fazer esse trabalho? Ou seja, o trabalho tem que ser feito, não se consegue nada que não seja por meio do trabalho, e o trabalho vai nos ensinando, é a prática, é o trabalho. Por isso que nós não temos diferença das demais pessoas. Ser espírita, conhecer doutrina espírita, não vale muito, gente. O que vale é a prática espírita. E para ter prática espírita tem que ter muito trabalho. É um movimento sinergético, uma mistura matéria-espírito constante, uma mistura de matéria e espírito. Da sua parte à parte dos espíritos, da intercessão divina e da tua humildade para procurar por isso e ter fé. Como diz a música: se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Se for preciso, fará. Mas tem que romper em fé. Eis uma reflexão. Então, no segundo trecho, é lógico que tem um trabalho, e não é pequeno para ter a humildade, de pedir a intercessão divina. Muito mais quando se fala de pedir a intercessão divina com fé, porque tem um monte de gente que fica rezando, e digo um monte de gente, mas na verdade é dizer, nós muitas vezes oramos de forma vazia, o nosso coração dele não saem palavras fervorosas, saem palavras frias, de repetição, porque nós não acreditamos. É geralmente nesses momentos em que nós não entendemos a dor como uma lição, e nós passamos a parte opcional, ao sofrimento, a gente chora. Mas Deus é tão misericordioso, tão grande, tão abundante, que Ele constantemente mostra que a gente estava errado e tenta reafirmar a nossa fé. Eu passei a semana lembrando de uma oração que foi feita aqui, semana passada, por uma criança que tinha caído numa laje. O tom de sofrimento, às vezes já de achar que não dá certo, mas quando eu vi as fotos dizendo que deu certo, é um questionamento para nós, para a gente ver se existe ou não existe Deus, se existe ou não existe fé. Veja, o trabalho é hercúleo, é forte, é grande para se chegar a esse nível, mas não deve ser alvo de ostentação. Ostentação pessoal, ostentação individual.
Então, você vê o trabalhador pelas suas obras. Você vê o espírita pelas suas obras. Não é pelo conhecimento que ele tem. Por vezes, o conhecimento que ele tem, se não tiver obras, o que vai gerar para ele é mais perseguição, é mais dificuldade, por exemplo, para se sair de situações como um umbral da vida espiritual, um umbral da vida material. Agora, a obra em si, ela deve ser apresentada, porque se vê pelas obras. Então, quando você traz, por exemplo, um trabalho espiritual, que você faz o trabalho tentando ser ao máximo um instrumento, um bom instrumento. Se o trabalho tem uma perspectiva de ajudar, de ser multiplicado, de colaborar com a vida das pessoas, o trabalho deve ser mostrado, não necessariamente o trabalhador. E aí, se você entender isso, entender que o trabalhador é fundamental, mas que o que deve ser divulgado é a obra. O trabalhador é fundamental, mas a obra é que deve ser o alvo de divulgação. Por quê? Até porque a obra está, grosso modo, concluída. Você faz uma casa, está feito. Você quer emagrecer, levou o tempo, emagreceu. A obra está feita, pode ser apresentada. Agora, o trabalhador nunca está pronto. Pronto no sentido de acabado. O trabalhador, ele sempre é alguém em construção. Como aqui é uma fé raciocinada, não dá para o trabalhador por si se apresentar como alguém que sabe de alguma coisa. Por quê? Porque aqui o caminho é mais importante do que a chegada. Porque nós temos que ter consciência que temos que ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Isso é relevante. E sem dizermos nada, esse trabalho que nós estamos vendo, para quem está olhando já está concluído, porque estão vendo trechos de conclusão. Mas para nós, a gente tem que ter a consciência de que nós somos uma obra em construção permanente. Não dá para apresentar ainda porque não tem conclusão. Mas as obras que nós fazemos, elas têm que ser, devem ser, sugere-se que sejam. Por quê? Porque elas vão multiplicar o bem. Essa é a compreensão básica para nós entendermos que o Cristo não está sendo contraditório quando ele cura um leproso, percebendo que tem que ter um trabalho do leproso para chegar à cura, tem que ter um trabalho do doente para chegar à cura. Mas ele diz para ele, depois dele curá-lo, com a intercessão do outro, porque Jesus não curava só, é sempre sinergético, é sempre essa mistura de energias. Tanto que naquela situação em que a mulher vinha sangrando há 10 anos, e ela toca no Cristo, e ela diz que foi curada, ele diz, uma energia saiu de mim, e quem me tocou? E ela diz, fui eu. Ela diz, eu sangrava há 10 anos, e agora estou curada. Ele diz, a tua fé te curou. É sinergético. Saiu uma energia dele, mas tinha que ter uma energia dela, e um amparo espiritual. Aqui ele não dá o detalhe, porque Mateus foi escrever o Evangelho, dizem aí os estudiosos, por volta de 10 anos depois que o Cristo foi crucificado.
E ele está só dizendo isso, que um leproso chegou, foi a ele e pediu para ser curado, e ele disse: curou. Quer? Mas tem que ter a busca. Tem que ter a busca. E aí você começa a entender, ele diz: não fale disso a ninguém, ou seja, não fique se vangloriando pessoalmente. Agora vá, olha o que ele diz, ó: guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes. É ele se a mostrar? Não, é mostrar a obra. Ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. A mesma coisa. Na compreensão do que nós cremos que era o Cristo, ele também não estava pedindo que eles fossem lá para dizerem que foi o Cristo que o curou, mas para dizerem que Deus existe, que Ele é real, que os seus poderes são os mais fortes que podem existir, e que eles não saem apenas de pessoas do Sinédrio, não saem os poderes de Deus apenas das mãos de quem está no centro trabalhando, não saem os poderes de Deus apenas das mãos de um médium que tem alguma mediunidade de cura. Não, é no mínimo assim, 3, né? Você quer, o outro está ali pronto, e a espiritualidade ajudando. É por isso que nós não endeusamos ninguém. Entendamos humildemente, somos todos doentes. Nós temos uma doença muito forte na nossa alma. Entender que temos essa doença, a meu ver, não é nada de negativo, porque nos ajuda a termos as cautelas que um doente tem que ter. Porque quando nós não estamos doentes, ou achamos que aquilo não nos pertence, nós ficamos afoitos. E não é uma lógica de temor, é cautela, é prudência. Já dizia o Jorge Benjol: prudência, dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Mas nós, quando estamos achando que estamos totalmente curados, estamos muito bem, não é? Impressiona como nós fazemos besteiras. O Espiritismo, quando ele diz amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Por exemplo, tentarmos, nós que não temos no Brasil em regra um costume da leitura, e tentarmos nos forçar a leitura. Sabe o que é bom? É porque para quem não gosta é difícil. E você vê um caminho que você sabe que você vai desencarnar e não termina. O que mais impressiona, em cada livro você vai ter N lições que você vai se impressionar, e você vai se forçando naquilo. Se não quer se ver como doente, se observe como preguiçoso, por exemplo. Tinha os 7 pecados capitais, falavam disso, né? Que era capitais é porque deles derivavam os demais erros. Então um deles era a preguiça. Ódio, cobiça, preguiça, ira, inveja. Então da preguiça vem vários questionamentos. Por que a gente está entrando também na lógica da preguiça? Porque tem muita gente que se utiliza desse evangelho, que a mão esquerda não veja o que a mão direita faz, e vice-versa, para não fazer, para não trabalhar, para não ir atrás, porque diz da boca para fora que não quer ostentar, aparentando para o trabalho, quando na verdade tem muita preguiça. E dessa preguiça é que vem o medo maior de continuar no novo programa de trabalho, porque tem medo de ir e não continuar, mas não continuar porque não quer reduzir as paixões, reduzir as vontades,
melhor compreender-se para compreender o outro e agir para o bem comum. É por isso. Porque quem assume o trabalho pega no andor e tenta sinceramente ser o melhor trabalhador todo dia, trabalhando para Deus, ponto. E trabalhe, leia a biografia do Divaldo Franco. Se ele não enfrenta N problemas, não haverá inexistência de problemas, porque os problemas são o quê? Um reflexo do amor de Deus para nos ensinar. A gente tem que ter fé em Deus, inspiração no Evangelho para resolvê-los, e de modo que a gente saia mais forte do que a gente entrou no problema. Leia a biografia do Kardec. Se ele não recebeu críticas, se não teve cisão no início da doutrina espírita, dificuldades, sempre tem. Veja o Evangelho de Cristo, se o Cristo não passou por dificuldades, porque é muito bom olhar para ele palestrando no monte, todo mundo correndo para abraçar, ele entrar no domingo de Ramos em cima de um jumentinho e todo mundo balançando os ramos em Jerusalém, mas não lembra que no final ele acabou crucificado, e que estava lá antes de ser crucificado dizendo: Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Que tinha irmão que estava com ele, que era o primeiro que cortou a orelha de um soldado para defendê-lo, e que na hora que talvez fez, porque não acreditava que ele ia se permitir ir ao madeiro da cruz, mas quando viu o homem na cruz, negou ele só por 3 vezes. Você é aquele que andava com Jesus? Ele diz: eu não. Ei, você é aquele de Jesus? Não. Você, meu amigo, você está me confundindo. E ele disse: não te preocupa, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não existe trabalho sem ossos do ofício. Deixemos o mundo das ilusões, de quem está trabalhando num centro espírita, por exemplo, não passa por problemas. Pelo contrário, o que o Espiritismo ensina não é a sair de problemas no sentido de não ter problemas, nos ensina a entender que os problemas são oportunidades para nos tornarmos melhores e para cumprirmos o Evangelho. É isso. E a nossa vida, se a gente consegue ser um bom trabalhador, não precisa que nós andemos divulgando, porque ela é uma obra, porque nós somos obra de Deus. A cada pedacinho que a gente passa é um quarto que ele faz. E a obra, de novo, você não precisa se autopromover, mas a obra, ela é ambulante e todo mundo vê. Porque por mais que o Cristo diga não julgarás, todo mundo está olhando para a gente falando aqui e está cheio de pensamentos. Porque somos obra de Deus. A obra está sendo permanentemente avaliada. Não tem outra saída. Não precisa se ostentar, né? Ou ostentar alguma coisa. Você já é a obra. Foi o que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. Pronto, é uma obra ambulante. E nós somos essa obra, como uma casa, que um dia está aqui a luz, amanhã a luz queima, a gente vai e troca. Ah, mas a minha casa eu não troco, ela suja eu não varro. Olha, se estiver agindo com a lógica espírita e evangélica, a casa sujou, você limpa e não reclama porque ela suja.
Queimou a luz, você troca e não reclama porque vai gastar com a luz. Tem um carro, acontece um acidente, se você de alguma forma foi displicente ou coisa do tipo, mas se tem que gastar, gasta sem se queixar, porque faz parte da obra em criação ter constantemente ajustes. Então ele diz: vai, obra, te levanta e anda. Não precisa dizer eu sou uma obra, só vai, que você já está sendo avaliado. E quando você demonstrar o seu potencial de melhora, de ser alguém melhor a cada dia, o que cresce é o poder de Deus, porque vão sempre dizer, como dizia o Beato Salu, mais fortes são os poderes de Deus. Porque uma pessoa dessa que fazia isso e hoje está curada. Eu vi depoimentos de pessoas doentes que perdiam e perdem o domínio frente a algumas coisas do mundo. Vejo muitos depoimentos, e passados 10, 20 anos, como essas pessoas melhoraram. Olha a obra de Deus andando. É o leproso que chegou lá nos fariseus, nos mestres do templo, e mostrou como Deus é grande, como nada é impossível para ele, e que não adianta ninguém julgar ninguém, porque o seu julgamento é falho, porque a obra está em construção. Nós ontem fomos piores do que hoje, hoje somos melhores do que ontem, e amanhã nós temos um potencial inefável, indescritível por palavras, de sermos melhores do que, inclusive, o que nós pensamos. Isso é ser a obra. Agora, já encerrando, para cumprirmos o horário que a gente tinha prometido, cuidado com esses argumentos, de novo, que tem a ver com preguiça, que tem a ver com a sua insegurança, que tem a ver com o seu medo, porque você não vai trabalhar só, nós não trabalhamos sós. Vamos arregaçar as mangas e vamos sinceramente começar o trabalho. Sigamos com Deus. Tem uma oração até assim: com Deus me deito, com Deus me levanto. E aí vamos à obra. Mãos à obra, sem nos ostentarmos de nada, muito menos do trabalho que nós fazemos. Por quê? Porque todos aqui que trabalham no centro, todo mundo que é espírita, quanto mais tempo de espiritismo tem, o que sabe é que mais longe está de Jesus, no sentido de que vê a diferença que separa a gente do Cristo, e ele é o melhor modelo, que é o que diz o Livro dos Espíritos. Na realidade, a gente está cada dia mais perto do Cristo, mas quando a gente se instrui mais no Espiritismo, que a gente sabe, a gente começa a perceber a distância. Mas nós não desistimos e temos a pretensão de amar como Jesus amou. Muita paz para todos nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.